Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Souza, sou fisioterapeuta e estou aqui para falar hoje sobre lesões no pulso. Então, assim, geralmente, né, chegam para mim pessoas com dor no pulso de várias formas. Então, o primeiro delas, vamos dizer assim, que seria o pulso aberto. Então, a gente chega para mim com enfaixamento no pulso, chega para mim com com a mão aqui segurando, tá com perda de força, tá com limitação de movimento do pulso da mão, tá? E o pulso aberto, pessoal, nada mais é que em muitos casos uma tendinite aqui nos flexores ou extensores do pulso, mais nos flexores, que é nessa parte mais interna aqui, tá? Que impossibilita a pessoa de movimentação, dói o pulso aqui nessa região mais posterior, tá? E também é o seguinte, a musculatura e inervação que vem para a mão, elas são músculos bem finos e quem segura esses músculos é uma face muscular bem fininha, parecendo aquela pelezinha vamos fazer uma comparação meio, meio estranha, aquela pelezinha da linguiça, que a gente às vezes tira então da linguiça de uma calabresa, que a gente tira mais ou menos como se fosse uma pelezinha daquela que segura e aperta o pulso. Esse aperto faz os músculos ficarem juntinhos, os tendões e os ligamentos também, assim como as inervações. Então essa não frouxidão desses músculos geralmente gera algumas dores, tá? Geralmente quem tem gente que pratica esporte, que faz muito movimento com pulso, que nem o vôlei, tá? E pessoas que trabalham com movimentos repetitivos demais com pulso, às vezes digitação. Então, como o primeiro passo de quem tem dor no pulso é fazer essa pressão, ele está fazendo justamente o que essa fáscia muscular deixou de fazer. Então, essa fáscia muscular, ela afrouxou aqui e os músculos ficaram mais soltos, os músculos e os tendões e as inervações também. Isso provoca dor, inflama os tendões também. A inervação também, como se diz, ela se sente um pouco alterada, também começa a gerar inflamação também para ela. E acaba que a pessoa fica com dor no pulso, uma dor meio chata, desconfortável, começa a ficar com perda de força muscular, não consegue segurar um copo cheio d'água, uma jarra de suco, alguma coisa do tipo, e acaba ficando com esse pulso dolorido aí. Então, geralmente o que se faz? Se toma anti-inflamatório, quando não passa, quando a pessoa toma anti-inflamatório e não tende a não passar, orienta-se também a fazer uma fisioterapia convencional, com aplicação de aparelhos elétricos e térmicos. Geralmente não se usa o gelo inicialmente, porque a gente tem que relaxar um pouco essa musculatura, deixar ela voltar ao estágio normal de repouso. Tá? Então vão utilizar muito a parte elétrica, algumas correntes elétricas para poder fazer analgesia, tirar essa dor desse pulso aí, deixar o pulso mais parado um pouquinho. Após cessar essa inflamação, aí sim começa a parte de movimentação e por último a utilização do gelo. Tá? Isso geralmente é como é tratado essa patologia que é o pulso aberto, essa dor no pulso. Ou, como muita gente chama às vezes, uma lesão por esforço repetitivo. Tá joia? E continuando aqui, vamos falar também sobre a síndrome do túnel do carpo, que muita gente já perguntou o que é isso. O médico me falou, mas não tem o mínimo conhecimento. Gente, quando nós temos três nervos principais que inervam o seu braço, ok? Temos o nervo mediano, tá? Que é um dos principais. Temos o nervo radial, que pega o polegar e mais dois dedos aqui. Temos o nervo ulnar, que pega o dedo mínimo, o anelar e mais um pouquinho do dedo médio. Então, o que acontece? Esse nervo mediano, principal que passa aqui no pulso, ele tem um canalzinho ósseo que ele entra e se por algum motivo ele inflamar e ele aumentar a espessura dele, ficar um pouco mais grosso, ele vai tocar nesse canal, que é o que vai fazer essa inflamação como se fosse dobrar de intensidade, como se fosse assim, aumentar demais a irritação no nervo, porque ele não tem para onde ele expandir mais. Imagina uma coisa aumentando em um buraco e começa a pressionar demais, não tem mais para onde expandir. Então começa a gerar uma pressão maior nesse nervo aí, e isso incapacita demais a mobilidade da mão. A pessoa fica assim, fica sentindo choque na mão o tempo inteiro, não consegue fazer nada que sente esse choque, porque o nervo é comprometido, porque ele tem que mandar estímulo para a mão fazer o movimento, e como ele está espessado, ou seja, está muito aumentado o diâmetro dele, ele passa a não passar esses comandos para a mão direita, a mão fica um pouco mais parada, que começa a fazer aquele processo de secar a mão. Minha mão secou. Secou, ele perdeu massa muscular por não estar movimentando, não estar fazendo esse movimento de abre e fecha que a gente normalmente faz no dia a dia. Então, geralmente se trata
com medicação. Se não passar, vão passar a fisioterapia também. Caso também não passe, eles geralmente fazem uma cirurgia de um corte aqui, ó, na palma da mão, vindo para o pulso, para poder afrouxar um pouquinho essas musculaturas que às vezes também estão inflamadas, estão pressionando esse nervo, também soltar um pouquinho mais esse nervo desse canalzinho que ele tá preso. E isso com medicação também para poder desinflamar e desinchar um pouquinho também, diminuir um pouquinho o diâmetro dela, para poder ficar mais folgada nesse canalzinho que eu te falei, esse canalzinho ósseo que ele entra aqui no meio. Então, nada mais é que uma inflamação nesse nervo mediano, que é um nervo que inerva a parte medial da mão, a parte do meio, tá? E com a perda dos movimentos se dá a perda de massa muscular, que é o processo de secar a mão, que o pessoal chama popularmente falando, tá? Então, forma de tratar, medicamentoso, fisioterapia e no último caso, a cirurgia. No caso que estiver muito inflamado, que mesmo a medicação e a fisioterapia não deram conta, se parte para uma cirurgia, tá ok? Vamos mudar agora para as artrites reumatoides. Só ver aqui o meu roteiro, tá assim, artrite reumatoide. Geralmente, quando o fator reumatoide está alterado, assim, numa grande parte das pessoas que tem esse fator reumatoide alterado, se dá uma inflamação, um processo inflamatório nas articulações, gerando deformidade. Isso aí, assim, já vi gente falar que é hereditário, que já vem de família, já vi gente falar que adquiriu assim do nada, tá? Então, não vou dizer que é um que é outro não. Assim, eu já vi os dois casos, entendeu? Então, geralmente se dá essa deformidade nas articulações dos dedos das mãos, dos pés também já vi, mas dá muito nos dedos das mãos, que vão se deformando nesse sentido aqui, ó, para os lados, com flexão. Muitos se dão extensão dessa falange do meio aqui, ó, essa falange medial, ela fica em extensão, as pessoas às vezes não conseguem fechar as mãos assim mais, elas se deformam na hiperextensão, tá? E forma de tratar, normalmente é medicamento, tá? Muitas pessoas sentem muitas dores nas juntas das mãos, nas articulações. Outra coisa bem importante também para fazer, banho de imersão em água morna com movimento, porque a articulação não pode ficar parada em momento algum, tá? E eu tratei de uma pessoa no interior do Goiás aqui do Goiás uma vez, que estava assim, eu estava numa cidade que não tinha recurso nenhum, eu tinha o meu conhecimento, a pessoa e o que eu tinha na casa dela para poder utilizar. Ela estava deformando as mãos nesse sentido assim, ó, ficar esticado o dedo e a pontinha da falange dobrada. Então estava ficando com os dedos assim, ela não conseguia mais fazer isso aqui, ó, entendeu? Fechar os dedos. E aí, o que eu pensei em fazer? Era uma pessoa que estava em estado vegetativo, mas tinha a consciência preservada, me ouvia em algumas coisas que eu pedia, ela tentava fazer no que ela conseguia, né? Mas assim, a gente via que a chance dela melhorar era muito pequena. Se eu não tomasse uma atitude um pouco mais brusca. O que eu pensei em fazer? Eu peguei um limão e falei, você vai segurar esse limão, porque como os dedos já iriam deformar, não tinha como a gente parar a progressão da doença. Hoje em dia tem muito medicamento que impede, na época não tinha tanto. E aí é uma pessoa muito assim de baixa renda, não tinha como essa pessoa estar adquirindo esses remédios também, dos que tinham na época. E aí eu dei um limão para a mão dela, falei assim, segura esse limão para mim, aí destravei os dedos dela na flexão para ele ficar assim. Eu falei assim, se tiver que deformar essa mão, vamos deformar a mão na posição funcional, que é essa posição aqui, ó. Ela estava deformando os dedos na posição de extensão, então eu não ia conseguir segurar mais nada, porque os dedos não iam fechar mais. Então eu falei, vou deformar, se é para deformar, vamos deformar na posição funcional. Coloquei um limão e falei assim, segura esse limão. Eu atendia ela uma vez por semana. Falei assim, segura esse limão que na próxima semana que eu voltar, a gente vai tirar e ver o resultado. E a doença tinha uma progressão muito rápida. Ela segurou esse limão até eu voltar. Esse limão, por incrível que pareça, ele amadureceu na mão dele, estava verdinho, começou a ficar amarelo na mão dela. Porque ela não tirava esse limão nem querendo, nem para mexer a mão não tirava mais, com medo de deformar na hiperextensão. E aí aconteceu exatamente isso. Os dedos deformaram na posição funcional. Ela conseguia ter um pouquinho de movimento na mão, mas conseguia segurar um garfo, segurar um copo, pegar alguma coisa para ela poder comer, e aqui ela não ia conseguir. Tá joia? Então é movimento de flex e extensão dos dedos, tá? Para poder mobilizar, a orientação minha, mobilizar essas articulações, não deixar elas ficarem sem lubrificação e a musculatura não ficar sem movimento, tá? Então é movimentação, uso de medicamento e
No caso, a fisioterapia também ajudaria um pouco, tá? Não sei se tem cura essa doença, até hoje eu não ouvi falar que tem cura, que regride essas deformidades. Ao meu modo, assim, ao meu conhecimento, eu acho que não tem, tá? Tem como a gente parar um pouquinho essa progressão da doença, tá joia? Então, fico por aqui. Então, vai mais uma dica para vocês aí. Quem gostou, dá um like aqui embaixo. Não deixa de dar um joinha, nem que seja negativo ou positivo o que você achar. Façam perguntas em relação ao que foi falado aqui, tá? Se possível, eu vou responder todos vocês. Já farei em outro vídeo. Não vou deixar ninguém sem resposta. É um comprometimento meu com vocês aí. Tá? E se inscreva na minha página que eu vou estar postando semanalmente um assunto em relação à área da saúde. Me pergunta o que vocês quiserem, que eu vou ter o prazer de responder. Se eu não responder ali, eu vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. Tá? E dá um toque no sininho para você estar sempre recebendo alertas do que eu postar no YouTube. Tá joia? Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.